A Casa Museu Maclabim é uma instituição que já funciona há algum tempo em São Paulo, sempre com o propósito de difundir, compartilhar cultura, conhecimento, reflexões de modo geral. E com a chegada da pandemia, desde 2020, a gente se viu na missão de reorganizar a nossa programação para o ambiente online, tentando manter esse compromisso. Essa programação toda a gente chama de Casa Museu em Casa. Ela pode ser vista pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, e a palestra da Karen faz parte desse grande momento, né? Bom, antes da gente começar, de fato, passar a palavra para a Karen, só queria deixar uns avisos prévios. Todo mundo já está fazendo eles, mas é mais por procedimento mesmo. A gente deixar os microfones fechados durante a transmissão, isso porque qualquer tipo de ruído, fala, pode atrapalhar a concentração da Karen. As câmeras, se vocês quiserem, podem ficar abertas, não tem problema nenhum. A gente é um grupo pequeno, então isso não interfere a qualidade. E uma terceira questão é que a gente está no ambiente virtual, imprevistos acontecem. Caso a internet de vocês caia, oscile, vocês saiam da sala, para voltar é só vir no mesmo link que vocês receberam por e-mail. E tá tudo certo, tá ok? Bom, eu vou passar a palestra para a Karen, já agradecendo de antemão, como Ronaldo, como Casa Museu Maclabim. Interações podem ser feitas pelo chat ou ao final da palestra por comentários, como a Karen também se sentir mais confortável, tá ok? Bom, eu não vou falar o currículo inteiro da Karen também, porque é um currículo imenso, muito bem produzido, muito bem trabalhado, mas ela é pós-doutoranda pelo Instituto da Unesp e pela Unifesp também. Então, Karen, a palavra é com você. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. É uma alegria imensa estarmos aqui todos reunidos, poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas, que são sempre cumpridas, não é? A gente só sabe o início, a data do início da pesquisa, né? A data do fim não se sabe nunca. Então, são muitas questões sempre levantadas, pesquisadas, não é? Eu venho estudando o Benedito Calixto aí há mais de 10 anos, não é? Não tem data para acabar, não é? A gente sempre vai descobrindo coisas novas, novos aspectos, novas vertentes, imagens novas, documentos novos, não é? A gente vai descobrindo as coisas conforme vai pesquisando. Né? Então, eu gostaria, então, de pedir ao Ronaldo, então, de começar a compartilhar. As imagens estão com ele. Por uma questão técnica, eu não consigo passar daqui, porque a imagem não fica grande na tela, não sei o que acontece, a gente estava debatendo sobre isso, mas, enfim, vai dar certo. Né? Eu vou pedir, então, para ele colocar em modo de tela cheia. Ok. Todos já vendo, Karen? Acho que eu estou vendo, espero que todos estejam vendo, né? Então, o tema da minha palestra de hoje, não é sobre o artista Benedito Calixto e os indígenas, não é, entre a construção de São Paulo e a eliminação do passado. Não é? É um tema bastante amplo e bastante profundo e bastante polêmico dentro da obra dele, por trazer questões que hoje, né, em 2021, a gente vê de outra maneira. Não é? E a gente vai ver ao longo dessa fala que como o tema do indígena foi construído, não é? O Benedito Calixto, então, eu vou pedir para você passar a próxima imagem, por favor, Ronaldo. Então, esse é o Benedito Calixto em um autorretrato fotográfico, não é? Ele está em seu ateliê, em São Vicente, onde ele teve o ateliê dele. Essa casa, infelizmente, foi demolida, a família vendeu por questões financeiras, não conseguiam mais manter o imóvel. O Calixto nasce em 1853, então, num arrabalde conhecido como Vila Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, né, no litoral paulista, e ele falece em 1927. Ali, se você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, quem quiser fazer pergunta durante, olha, o grupo é pequeno, acho que dá para a gente ter um debate bacana. Desculpa, não levantei não, eu cliquei errado. Não tem problema, fique à vontade. Cliquei, né? Fiquem à vontade. Então, portanto, o Benedito Calixto está neste autorretrato fotográfico, não é? Como era feita a fotografia, na época era daguerreótipo, não é? Os negativos eram de vidro, não é? O Museu Paulista tem uma coleção expressiva desses negativos de vidro em sua coleção, negativos de vidro que incluem o próprio Benedito Calixto, não é? A Fundação Pinacoteca Benedito Calixto em Santos também tem negativos de vidro. Eu tive a oportunidade, a alegria de vê-los pessoalmente quando estive lá fazendo pesquisa.
Eles são pequenos mesmo, tamanho 10 por 15, acho que não ultrapassa muito isso, não, o tamanho de cada um deles. É o tamanho de fotografia normal, né? Das fotos que eram impressas, eram feitas com câmeras analógicas, não é? E depois o rolo era levado para revelar, não é? No passado nosso, nem tão longínquo, não é mesmo? Então, aqui nós temos, portanto, Benedito Calixto em seu ateliê. Quem era Benedito Calixto, né? Artista, historiador, fotógrafo amador, ele era astrônomo amador, ele colecionava livros, ele colecionava, enfim, objetos, ele também era um colecionador, não é? E tem uma produção gigantesca, e o que mostra muito bem o status, né, do artista, né, só uma pequena digressão na nossa fala, mostrando que é uma fotografia, que é um autorretrato, mas é um autorretrato posado, pensado, não é uma imagem fortuita, é uma imagem construída, na qual ele aparece com roupa que não é de pintor, não é? Então ele aparece quase como um intelectual, não é? Na realidade ele era um intelectual, então ele aparece sentado de lado, como quem não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu entorno, não é? Absorto em seus momentos de pesquisa, de leitura, num ambiente lotado de papéis, de livros, de quadros, não é? Então essa é a postura de artista dele, desse momento, não é? Essas imagens, obviamente, têm um viés propagandístico forte, não é? Do trabalho dele, né? Quanto mais o artista se mostra, mais ele consegue encomendas, não é? Esse é um ponto para a gente sempre estar pensando em relação aos artistas de uma maneira geral, não é? Então, Ronaldo, por favor, a próxima. Vamos ver, então, alguns aspectos do Benedito Calixto, não é? Ele nasceu, então, em 14 de outubro de 1853, na vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, não é? Como eu falei para vocês, um arrabalde, não é? Se Itanhaém hoje em dia é uma cidade pequena, então imagine naquela época, não é? Algumas pequenas casas, uma população caiçara, voltada preponderantemente à pesca, né, e às atividades pesqueiras, e nasce o Calixto ali naquele ambiente, não é? Que já tem o patrimônio, enfim, ele vive ali, ele está sempre retornando para ali, ele tem muito contato com as igrejas locais e tudo mais, não só de Itanhaém, como São Vicente, Santos, enfim, São Paulo, enfim, tem um contato muito forte com a igreja, não é? Mas esse não é o foco principal do nosso estudo de hoje. Não é? O Benedito Calixto de Jesus, o nome dele é muito curioso, não é? Porque, na realidade, ele pertence à família Fajardo, não é? Os pais do Calixto eram extremamente católicos, não é? O Calixto tinha pai e tinha mãe, não é? Os pais eram casados. Então, ele é batizado, então, com esse nome desse santo São Calixto, que é o santo onomástico, né? Dia 14 de outubro é o dia de São Calixto, né? Que foi um dos primeiros papas mártires da Igreja Católica. Então, ele recebe esse nome, né? Calixto, né? E, com o tempo, não é? Esse Calixto se torna o sobrenome da família, não é? É evidente que no século XIX, né, a gente fala, mas puxa, como é que conseguiu eliminar o sobrenome da família, não é? Hoje em dia isso é impensável em termos burocráticos, em termos administrativos, em termos de lei, né? Mas naquela época a situação era muito diferente, não é? Então o Calixto, então ele recebe esse nome, né? Benedito, ou seja, um bento, né? Calixto, o santo, né? E esse de Jesus, esse sobrenome final de Jesus, que era muito utilizado por filhos de mães solteiras, não é? Porque era o filho de Jesus, não é? Então não tinha o sobrenome do pai, então recebia de Jesus ao final, não é? Mas nesse caso, isso é um indicativo de uma família muito católica, muito devota, não é? Então, Calixto de Jesus, não é? Virou sobrenome, não é? Então, de nome, né, de santo onomástico, né, então esse apagamento do sobrenome Fajardo vira, então, portanto, o sobrenome, né, Calixto, não é? Então, quem é esse Benedito Calixto, né? O pai do Benedito Calixto era artesão, não é? E ele ensina o ofício da artesania desde cedo. Ele trabalha com empalhamento de cadeiras, ele trabalha com pinturas, com decorações, pequenas decorações, pinturas murais, muita coisa se perdeu, infelizmente, não é? Mas o Calixto, desde muito jovem, portanto, ele desenha e pinta, não é? Num treinamento completamente autodidata, fora do ambiente da academia, não é? E, além disso, ele começa a receber, portanto, por causa do pai, né, que ensinou o ofício desde muito cedo, ele começa a fazer, enfim, essas decorações por encomenda, não é? E ele pinta também esvotos para a igreja local de Itanhaém. Esses esvotos, até o presente momento, se encontram perdidos.
eu tenho esperança um dia de encontrá-los, né? Eu adoraria ter esse prazer de encontrá-los. Então, no ano de 1873, o Calixto já estava casado, ele viaja para Brotas, no interior paulista, não é? A cidade do cantor Daniel, não é? E ele trabalha, portanto, ele viaja para lá para trabalhar com o irmão dele, não é? Restaurando imagens da igreja local, da matriz de Brotas, não é? Então, ele começa também a trabalhar como restaurador, não é? As concepções de restauro eram outras, não é? Até aí, bom, após esse período, né, em Brotas, ele volta para Santos, né, ele vai para Santos, e ele recebe, portanto, a incumbência de trabalhar na firma que está construindo o Teatro Guarani, em Santos, né. Esse teatro existe, tá? Ele funciona hoje em dia, só que ele foi construído, bom, a partir de 1882, não é? Ele estava em plena construção, no ano anterior já tinha sido iniciada essa construção. O engenheiro responsável pela construção é o Manuel Ferreira Garcia Redondo, não é? Portanto, o Calixto recebe essa encomenda, né, de pintar o teto e o pano de boca do teatro. Só que, infelizmente, isso se perdeu porque o teatro, após décadas de abandono, pegou fogo. Eu não sei, foi um milagre as paredes terem parado em pé, né, porque o fogo foi extremamente violento, né, foi um incêndio de grandes proporções que destruiu o teatro. Esse teatro foi reconstruído, ele foi reformado, restaurado na medida do possível. Hoje em dia, onde tinham as pinturas do Benedito Calixto, a gente tem obras do Paulo von Poser, né, que é um artista atual. Né? Então, o Calixto, enfim, o trabalho dele goza de tanto prestígio, né, que ele ganha uma bolsa de estudos em Paris, não é? E, curiosamente, essa bolsa é dada pelo Visconde Vergueiro e não por Dom Pedro II, né, como era o costume, né, as bolsas do imperador, não é? Dom Pedro II conferia bolsas de estudos em Paris, mas quem lhe deu foi um Visconde, né, o Visconde Vergueiro, que era ligado à produção cafeeira. E, enfim, o Calixto ganha, portanto, essa bolsa em 1882 e ele fica 18 meses. A bolsa deveria durar 2 anos, mas ele já era casado, já tinha filhos, não é? Ele fica por 18 meses em Paris, não é? Ele pega um vapor, ele vai a porta em Lisboa e de lá ele segue para Paris, não é? E ele fica entre 1883 e 1884 na Cidade Luz. Ele tem passagem por 2 ateliês primordiais. O primeiro é do artista Jean-François Raffaelli, né? E por não se adaptar ao professor Raffaelli, o Calixto também era amigo do Vitor Meirelles, então vejam que ele não era uma pessoa qualquer, não é? Ele tinha um prestígio dentro do mundo artístico, não é, da época. E ele era amigo do Vitor Meirelles, e o Vitor Meirelles lhe recomenda que ele fosse estudar na Academia Julian, né? Ele estudou lá na mesma época em que o próprio Belmiro de Almeida estudou, né, nessa mesma época. E ao voltar, então, após 18 meses, o Benedito Calixto, o que ele traz? Um aparato fotográfico completo. Então, a próxima imagem, por favor, Ronaldo. Né? Este é um aparato fotográfico, não é? Parece até meio piada hoje em dia, né? Quando a gente fala câmera fotográfica, né? Quem que usa câmera fotográfica hoje em dia, né? Tá tudo no celular, não é? E essa é a segunda câmera que ele teve, né? Porque a primeira não se sabe onde foi parar, enfim, se existe, se não existe, se está com a família, não sei dizer, mas a questão é que essa é uma câmera fotográfica que está lá na fundação, lá em Santos, né? Na pinacoteca deles, e que é de fabricação alemã, não é? Do início do século XX, com lentes Bausch-Lomb, não é? De bastante luminosidade para a época, né? Nessa proporção de 1:8, não é? Na escala. Essa máquina, quando fechada, ela se tornava uma pequena maleta, né? Então, vocês vejam na imagem que tem um fole, né? Esse fole é o foco da lente, né? Então, mais longe, mais perto, enfim, o zoom, não é? Que era possível para uma máquina como essa. E é uma máquina de daguerreótipos, né? Então, coloca-se o negativo de vidro ali dentro, não é? Se tira a fotografia, não é? E depois se revela a fotografia, enfim, com o sistema todo do papel fotográfico, enfim, o laboratório fotográfico, né? E ele próprio revelava as fotos dele na casa dele, né? Então, vejam toda a engenhosidade, né, que está por trás disso, né? E essa máquina pesava 1 quilo.
Aliás, pesa, né? Ela existe até hoje, né? Ela está musealizada. Ela pertenceu ao saudoso bisneto do Benedito Calixto, o seu Gilberto, que nos deixou o ano passado, não é? Inesperadamente, ele estava muito doente, e ele nos deixou inesperadamente, que Deus o tenha. Não é? Mas que, portanto, essa câmera, né, mostra um pouco do processo, né, desse modus operandi do Benedito Calixto, não é? Essa é a segunda máquina, como eu falo para vocês, ela já veio para cá por importação, não é? Porque o Calixto só viajou uma vez para a Europa, não voltou mais, não é? Então, a próxima imagem, por favor. Vamos dar início, portanto, ao tema da nossa aula de hoje, não é? Como se constrói uma narrativa, não é? Quando a gente vê um quadro, não é, pode-se causar a falsa impressão de que aquilo é uma coisa que não é uma narrativa, que aquilo é um retrato da realidade, mas não é bem assim, não é? Então, por que a narrativa é construída dessa forma? Né? De que maneiras o Benedito Calixto constrói essa narrativa? Não é? É uma narrativa, de uma primeira resposta que pode ser dada neste momento, é uma narrativa que é construída de acordo, não com o gosto pessoal do Benedito Calixto, né, mas de acordo com os estatutos da época, os estatutos históricos, políticos, religiosos, os estatutos sociais, econômicos. Nós vamos ver com muita calma como isso acontece dentro da produção do Benedito Calixto. Né. Então, vamos também pensar um pouco, né, qual o lugar do indígena, não é, na virada do século XIX para o XX, nessa narrativa do Benedito Calixto, não é? E qual o lugar também do indígena na construção geográfica e histórica, né, de São Paulo, nesse momento. E por que o indígena, né, é apagado da história de São Paulo, né, sendo que o Brasil é a terra, eles são os primeiros habitantes daqui, né, todo mundo que veio depois invadiu a terra dos índios, né, a realidade é essa, não é? Então, por que se faz esse discurso de eliminação desse indígena e como isso ocorre na pintura do Benedito Calixto de Jesus? Repito, para quem chegou agora, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, nosso grupo é pequeno, eu acho bacana a gente ter essa troca, certo? Qualquer coisa que não entendam, qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade, é só abrir a câmera aí, o áudio, como quiserem, e fazerem suas perguntas. Vou pedir então, Ronaldo, que você passe a próxima tela. Nossa palestra de hoje, portanto, vai ser feita por pequenos recuos de tempo que vão e voltam, mas que são necessários para a compreensão, não é? Então, nós estamos falando, portanto, de um artista que, desculpe a música na rua, que nasceu em 1853 e morreu em 1927. Né? Então, façamos, portanto, um recuo ao ano de 1850. Não é? Em 1850, houve a Lei de Terra. Né? Essa Lei de Terras foi sancionada por Dom Pedro II no mês de setembro, certo? No século XIX, no século XX, ocorreram iniciativas governamentais, tanto federais, no sentido do imperador, que eu digo nesse sentido, quanto em esferas mais locais, não é? Nas províncias, enfim, houve essas tentativas, portanto, de controlar a população, não é? E dentro dessas tentativas de controle da população e de mensuração dessa população e de organização da população no território, não é? Porque a população estava crescendo bastante, né, no final do século XIX para o início do século XX, então Dom Pedro II sanciona essa lei que determina parâmetros e normas em relação à posse, à manutenção, o uso e a comercialização das terras no período do Segundo Reinado, né? Por que o governo imperial fez isso, né? Para arrecadar mais impostos, óbvio. Essa é sempre a questão principal de tudo. É para arrecadar mais impostos e taxas com a criação dessa necessidade de registro e de demarcação de terras. Não é? Esses recursos, portanto, tinham como destino o financiamento da imigração estrangeira, não é, que estava vindo para cá, voltada para essa geração da mão de obra, principalmente para as lavouras de café. Então, a gente tem as expansões das lavouras de café pelo país afora, a gente tem a questão do indígena que mora na terra, não é? A gente tem essa tensão que existe entre esses proprietários rurais, não é? Entre invasores, entre proprietários legítimos, entre os indígenas, que também são legítimos proprietários de suas próprias terras, né, de suas aldeias, e que, portanto, ocorre um embate, uma tensão muito grande,
não é? Essa tensão já existia, não é do Dom Pedro II, com Dom Pedro I isso já existia, certo? Antes da chegada dele já existia tensão, sempre existiu essa tensão, e essa tensão foi se tornando cada vez maior. Né? E quais são as consequências principais, portanto, dessa questão? Né? Essa lei de terras, então, possibilitou a manutenção da concentração das terras no Brasil, né? Regulamentou a propriedade privada, não é? Principalmente na área agrícola do Brasil, aumentou o poder das oligarquias, não é? Desses grandes barões do café, né? que determinam os rumos políticos do país, não é? E de suas ligações políticas, portanto, com o governo imperial, não é? Ao mesmo tempo, o revés dessa medalha, não é, que parecia que era um mundo perfeito, dificultou o acesso das pessoas de baixa renda às terras, incluem-se aí os índios, não é? Muitos perderam suas terras e sua fonte de subsistência. Restou a estas apenas o trabalho, portanto, como empregados, né, nas grandes propriedades rurais, aumentando dessa forma, então, a disponibilidade de mão de obra. Então, portanto, essa lei de terras, não é, tira o direito da propriedade dos proprietários originais das terras, muitas vezes. Isso aconteceu demais com os índios. Isso fez com que eles fossem exprimidos, expulsos de suas próprias terras, certo? Então, essa tensão toda está por trás de tudo que está sendo dito aqui, não é? Aumentou os investimentos, né? Eles aumentaram os investimentos, portanto, do governo imperial nessa política de estímulo, né? A entrada dessa mão de obra estrangeira, né? De italianos, sobretudo, principalmente europeia, não é? No caso, italianos, né? Aqui no Brasil, e favoreceu, portanto, a expansão da economia cafeeira no Brasil, porque a lei de terras favoreceu a elite agrária brasileira, principalmente na região sudeste, né? A nossa região. O próximo, por favor. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas questões políticas, nós temos, portanto, o romantismo acontecendo, não é? Aqui um exemplo, talvez o exemplo maior dessa vertente, dessa pintura indigenista, não é? Seja a pintura Moema, justamente do Victor Meirelles, né? Nós temos, ele não é o único, né? Nós temos vários artistas, pintores e escultores que estão trabalhando, né? E poetas também trabalhando com o tema indigenista, né? E aqui nós temos, portanto, esse quadro máximo, né? Que é a Moema, que está lá no MASP, né? Aqui em São Paulo. Um quadro, uma tela grande, né? De proporções razoáveis, como vocês podem ver pelas medidas, não é? Mede quase 2 metros por 1,30 m, não é? Então, essa Moema, não é? Que foi tirada dos cantos, né, de Gonçalves Dias, em que a Moema vai atrás do Caramuru, e o Caramuru não quis nem saber dela e foi embora, não é? A gente vê um pontinho ali na linha do horizonte, não é? Que eu vou tentar com o cursor do meu, eu não sei se vocês estão enxergando o meu cursor. Exatamente, aqui é o pontinho do navio, né? O Caramuru foi embora, não é? E ela foi nadar atrás do Caramuru, então o que aconteceu, não é? Ela morreu afogada, não é? E a água trouxe ela de volta para a terra, não é? Então vocês vejam, portanto, essa representação, não é? Desse corpo idealizado, não é? Dessa mulher que sofreu por amor, que morreu por amor, não é? Que é a habitante nativa da terra. Então a gente tem toda essa questão da glorificação da figura indígena, mas a figura indígena foi glorificada? Não, a figura indígena foi dizimada, não é? Como sempre, desde o primeiro momento em que o primeiro português colocou os pés aqui no Brasil, isso começou a acontecer. Não é? Claro que havia guerras entre as tribos indígenas, havia tribos indígenas mais calmas e mais agitadas, não é? Como os tupinambás, por exemplo, não é? A questão de antropofagia e tudo mais, bom, são outras questões, mas que, portanto, reflete essa disputa por território, isso sempre aconteceu. Né? Em que, portanto, a gente tem, ao mesmo tempo que nós temos essa lei de terras acontecendo, nós temos a arte, não é, respondendo dessa maneira dócil, dessa maneira idealizada, da Índia, né, da Virgem dos Lábios de Mel, né, coitada, morreu afogada, foi atrás do amor da vida dela, o amor impossível, o Caramuru, que foi embora para a Europa. Então, a gente tem, portanto, essas contradições que acontecem, né, e a arte reflete muito essas contradições. A próxima imagem, por favor.
E aqui voltamos para um choque de realidade, não é? Porque nós temos, eu falei para vocês da lei de terras, não é? E ao mesmo tempo, por parte desse discurso de eliminação que começa a acontecer por conta disso, não é? A gente tem o mapa de São Paulo, do estado de São Paulo. Então vejam o estado de São Paulo, na realidade, existia, digamos assim, até a região de Campinas, um pouquinho mais do que Campinas. Depois disso, terrenos despovoados. Como assim terrenos despovoados? Não existe isso. Quem eram os proprietários? Despovoado, impossível. Não é? Ali havia milhares, se não fossem até milhões de indígenas vivendo ali, aldeados, cada qual em sua tribo. Não é? Portanto, dizer que eram terrenos despovoados e que por conta disso vamos invadir e vamos expandir a ferrovia e o café, não é? É uma grande falácia. Não é? Na realidade, isso é um discurso, portanto, de uma eliminação cruel que está acontecendo não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Não é? No Nordeste, por exemplo, por conta dessa lei de terras, o que aconteceu? Indígenas que já não eram indígenas originais, ou seja, que já eram miscigenados com brancos e com negros, não é? Eles já começaram a dizer que eles não tinham direito às terras deles, então eles foram expulsos por isso, por não serem indígenas puros. Quer dizer, tudo virou desculpa para dizimá-los e para expulsá-los de suas terras, às quais eles tinham total direito. Não é? Então, portanto, a gente tem no século XIX um mapa como esse, né? Que para olhares mais apressados, puxa, nossa, não tinha nada lá, olha, só tinha mato. Né? Não é bem assim. Não é? Havia indígenas. Não é? Nós temos indígenas na cidade de São Paulo até hoje, graças a Deus. Né? Eles estão aí. Né, sobrevivendo na região do Jaraguá, na região de Engenheiro Marcilá, que é no extremo sul, né, da nossa capital. Então, nós temos esses núcleos indígenas que existem, não é, e que, portanto, fazem parte do que somos, né, do nosso território. Não é? É claro que é muito mais fácil a gente falar essas coisas hoje em dia com o nosso olhar do século XXI, não é? Mas que no século XIX, né, na virada para o XX, isso era um turbilhão. Não é? E a próxima... Eu vou mostrar para vocês um responsável por parte disso. Este senhor aqui, Hermann Friedrich Albrecht von Ihering, né? O Hermann von Ihering, né? Que foi diretor do Museu Paulista. Né? Este senhor alemão, né? Médico, botânico, ele lidava com a ciência de todas as formas, e ele foi diretor do Museu Paulista, né? Entre 1895 e 1916. Não é? Ele foi o primeiro, o primeiro diretor, não é? O Museu Paulista mal tinha aberto, não é? E havia essa dúvida do que seria esse Museu Paulista, se ele seria um museu etnográfico, se ele seria um museu botânico, se ele seria um museu de arte, se ele seria um museu histórico. Então, esses embates estavam ocorrendo dentro da própria instituição nesse momento. Não é? Então, esse senhor, a próxima imagem, por favor. Vejam só do que ele foi capaz. Não é? Dentro desse discurso. Não é? Aqui eu trago a citação do trabalho da Michele Monteiro, né, que ela diz que a violência contra o nativo brasileiro era um tema que estava em evidência naquele momento, principalmente em 1908. Não é? Pois o Brasil havia sido acusado durante o 16º Congresso dos Americanistas, não é, de exterminar grande parte de seus povos indígenas. Né? Tal questão foi seguida, então, dessa polêmica em torno do Hermann von Ihering, né, que era diretor do Museu Paulista, que havia sido acusado de incitar o extermínio indígena em caso de insubmissão à civilização ocidental, visto que ele publicara um artigo no qual afirmava que os índios caingangues eram um empecilho para a colonização, não é, do sertão, não é, ou seja, desses terrenos despovoados, teoricamente, não é, e que a única saída para o contato tenso seria o seu extermínio. Então vejam que absurdo que ele escreveu, né? Na época houve muitas críticas em relação ao que ele escreveu, inclusive o Cândido Rondon, não é, que foi um grande expedicionário que viajou aí pelas terras, né, de Xingu e tudo mais, e que atuava diretamente com os índios, salvando-os, né, ao mesmo tempo em que ia expandindo as fronteiras do país. Não é? Então, portanto, isso trouxe um tema de uma violência que foi incitada, não é? Vamos exterminar os índios, não é isso, não é? Não pode ser assim,
não é? Então, o próximo, por favor. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Então, voltemos à questão do índio como tema, né, nessa pintura histórica, não é? Então, vamos começar a ver a questão da pintura histórica do Benedito Calixto, não é? Com a questão do tema do índio, não é? Eu trouxe 3 exemplos fundamentais que nós vamos passar a articular a partir desse momento, não é? O Roger Chartier, né, um historiador francês bastante conhecido e bastante cultuado atualmente, ele aponta, não é, que a pintura histórica é uma representação, não é? É uma contínua reapropriação desse passado, né? Não é uma janela para o passado, né? Portanto, quando você vê uma pintura histórica com índios, enfim, ou sem índios, não é uma janela histórica literal para o passado. Nossa, olha só, o artista pintou o quadro assim porque aconteceu assim. Não, é uma construção, não é? É uma construção que não é uma janela para o passado, não é? Mas os historiadores do século XIX, né, no final do século XIX, como o próprio Afonso Descragnole-Tonnet, defendia que eram janelas para o passado, mas na realidade são reapropriações, não é? São construções narrativas que são feitas, não é? De um modo a passar uma mensagem, a passar uma ideia, não é, de como eles queriam que tivesse sido. Não é? Mas que foi assim? Não se sabe. Provavelmente não, para não dizer certamente. Não é? O professor Jorge Colli fala, portanto, nessa fixação desse instante inaugural. Não é? Esses quadros de fundação, eles são essa tentativa justamente dessa fixação desse instante inaugural construído, não é? Que é uma reapropriação desse passado. E que, portanto, o professor Jorge Colli, não é, aponta que a descoberta do Brasil, né, na realidade foi uma invenção do século XIX, não é? Resultou de solicitações feitas, né, justamente por esse romantismo nascente, né, e pelo projeto da construção nacional combinados, não é? O próximo, e que nós vamos ver no quadro do Benedito Calixto. Esse é o primeiro quadro, não é? Nós temos, portanto, uma tela gigante, não é, feita no ano de 1900. Ela pertence ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo, né? Vocês vão poder ver esse quadro quando o museu for reaberto após a reforma, não é? Que está caminhando a passos largos, não é? E que, portanto, nós temos essa fundação de São Vicente, não é? Esse quadro, ele foi adquirido por 10 contos de réis, era uma verdadeira... um bom dinheiro para a época, não é? Com verba, ele foi adquirido, portanto foi encomendado e foi adquirido por essa comissão comemorativa do 4º centenário do descobrimento, não é? Portanto, 1500, 1900, né? 4º centenário, 400 anos, e que esse quadro, portanto, foi comprado, ele foi celebrado, foi encomendado, enfim, ele foi comemorado, ele foi celebrado, ele foi exposto no litoral paulista, antes de vir para o Museu Paulista, onde ele foi incorporado à coleção, não é? O Hermann von Ehren não estava muito querendo que esse quadro fosse para lá, porque ele queria um museu etnográfico, não um museu de arte, não é? Mas, enfim, o quadro pertence à coleção, não é? E eu gostaria que vocês notassem que o ponto de vista, não é, do Benedito Calixto é sempre da terra para o mar. Esse é um ponto de uma perspectiva invertida, digamos assim, em que, tal qual se faziam com ícones bizantinos, que é uma perspectiva que se abre, né? Não sei se vocês conseguem ver minha mão, mas abre-se assim, não é? E que, portanto, nós, né, todos nós que vemos esses quadros, fazemos parte desse processo. Né? Então, nós estamos entre os índios, nós estamos entre a cena que está acontecendo entre portugueses e indígenas, não é? E que tudo está se articulando dentro de uma paisagem construída, não é? Uma pergunta que eu coloco aqui, não é? Será que essa paisagem, não é, estava desta maneira no ano de 1532, com a chegada de Martim Afonso de Souza? Será que o mar era assim? Será que as árvores eram assim? Será que a terra era assim? Não é? São questões para a gente pensar, porque são construções narrativas, são construções paisagísticas, são construções indígenas, não é? Há mensagens ocultas nesse quadro, não é? A gente vê a primeira, sob o ponto de vista da natureza, né, esse mar muito azul, não é? A gente tem que o Calixto, como eu falei para vocês, era um exímio fotógrafo, não é? E além disso, ele é um grande pintor de marinhas, de paisagens, de retratos, enfim, ele era um artista múltiplo.
E dentro dessa produção que ele fazia, portanto, a pintura da marinha, a pintura da paisagem, não é? A gente tem que existe um pressuposto muito, muito forte, muito evidente nesse tipo de produção do Benedito Calixto, em que essa paisagem que ele pinta como paisagem, na realidade, acaba servindo como ponto de partida, não é? Como ponto de investigação da própria paisagem, né? Com esse olhar muito científico dele, não é? Com esse olhar atrelado, portanto, a esse positivismo, a esse determinismo histórico, enfim, são essas correntes filosóficas, né, e históricas do século XIX, né? Sobretudo na França, não é? Com Auguste Comte, com Hippolyte Taine, que são, portanto, essas vertentes que muito calcadas, né, na ciência, na construção da ciência, nas disciplinas da ciência, não é? A história da arte é uma ciência que surgiu com seus estatutos mais determinantes, né, a partir do final do século XVIII, mas que no XIX se desenvolveram de maneira ampla como ciência, não é? E a história da arte está aqui, né, também, não é? Nessa construção. E que, então, portanto, a gente tem esse quadro que acontece, que contabiliza mais de 90 personagens, não é? O professor Ulpiano Bezerra de Menezes, o professor emérito da USP, contou quantas figurinhas tem na tela, não é? Ele contou mais de 90. Não é? Então é um quadro muito, muito povoado, digamos assim, né? Que traz, né, essa questão, não é? E que então vocês veem esse ponto de vista, né, com essa população ocupando metade do quadro, não é? A outra metade é feita por céu e mar, não é? E as montanhas ao fundo. Então a gente tem essas árvores, né, que fecham, né, que encapsulam essa composição, em que grupos se articulam. Nós vamos ver com calma esses grupos, não é? Mas que chama atenção logo de cara, não é? Essa contraposição entre essa árvore seca, aparentemente morta, não é? E a árvore florida, a árvore, enfim, verdejante, né? Do lado direito, onde estão os índios. Não é? Claro que uma interpretação possível seria essa questão dessa morte, esse renascimento dessa natureza, a morte, o renascimento da própria civilização com a chegada do português, não é? Que trouxe ar, que trouxe respiro, não é? Essa construção histórica. Nossa, olha como os portugueses, né, que aqui chegaram, fizeram bem para os índios, não é? Trouxeram a civilização, trouxeram a cultura para eles, como se os índios não fossem civilizados, como se eles não vivessem em civilizações, como se eles não fossem cultos, não é? Como se eles não tivessem autonomia intelectual, não é? Como se eles não fossem pessoas pensantes, não é? O que é um verdadeiro absurdo, não é? Eliminar, não é? Fazer tabula rasa e dizer que esses índios, enfim, foram pessoas que não pensavam, que não articulavam, que não participavam, enfim, portanto, da sua vida, não é? Na Terra. Né? E que, portanto, a gente tem a articulação, essa presença, né? O Calixto, ele é um exímio pintor, não é? Que trata com muito detalhe de cada detalhe do quadro, desses objetos, dessa representação das cabaninhas, dessa representação das caravelas. Ele tinha acesso, enfim, à pesquisa, então ele sabia como era uma caravela, né, por gravuras. Então, por pesquisa de gravura, ele vai chegando, enfim, ele vai observando a natureza, ele vai compondo com a fotografia, com o uso da fotografia, não é? O Calixto fotografou índios, certo? Porque o que aconteceu foi o seguinte, como ele tinha esse olhar antropológico, né, ele levou um grupo de índios aldeados das matas de Itanhaém para a casa dele, não é? Ele levou para ficarem hospedados na casa dele para estudá-los. Então ele queria entender, né, quem eram os índios, como eles se portavam, como eles caminhavam, como era o corpo deles, como eles empunhavam arco e flecha, como eles comiam, como eles dormiam, como eles viviam. Não é? Então ele levou esse grupo para a casa dele, não é? Ele preparou o porão da casa, o porão era elevado, tinha janelas, certo? Não era um porão insalubre. Quer falar alguma coisa? Ele fez o mesmo que o Capistrano de Abreu. Eles eram amicíssimos. Então é isso. Influenciou. Amicíssimos. O Capistrano de Abreu fez isso, que é uma coisa que o antropólogo não pode fazer, né? O etnólogo, botar um grupo dentro da sua casa. Mas o Capistrano fez isso no porão da casa, mais ou menos assim, e ficou estudando eles. Aí o que eu disse uma vez para meus alunos, isso não pode acontecer. Não façam isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não. Levar o grupo que você estuda para dentro da sua casa. Não existe isso.
A antropologia morre. Morre. É só isso, Karen. É só Eram isso, outros Karen. tempos. Era outros tempos. Então, eu imagino a alegria, né, da esposa do Calixto, não é? De repente, ele chega com um grupo ali para ficar hospedado em casa, não é? Enfim, é complicado, não é? Eu não sei qual foi o grau de convencimento que ele trouxe para esses indígenas, entendeu? Se foi pagamento em dinheiro, eu não sei como é que foi a história, como ele convenceu, não é? Ele tinha esse espírito meio bandeirante, digamos assim, não é? De fazer expedições, né? As fotos dele mostram, não é? Ele de chapéu, de terno, aqui viveu Anchieta, coisas assim ele fazia, né? Então ele tinha esse lado expedicionário dele. Ele levou esse grupo de indígenas, assim como o Capistrano de Abreu, não é? Eles eram unha e carne, né? Eles eram grandes amigos, né? Inclusive eles viveram no mesmo arco temporal. Os dois, é curioso isso. Ambos nasceram em 1853 e ambos morreram em 1927. Não é curioso isso, né? Mas não tem nada a ver com a nossa aula de hoje. Mas, enfim, a gente tem, portanto, que ele leve esse grupo para a casa dele, não é? E ele quer que eles fiquem dormindo em camas nesse porão, não é? Só que eles se recusam, claro, não é? Eles têm os costumes deles, né? Então, eles ficavam dormindo em redes no jardim, não é? Eles não queriam comer a comida que a família do Calixto fazia, né? A esposa fazia. Eles comiam a própria comida, claro, né? Eles têm os hábitos deles, né? Vai impor isso, é complicado, né? Mas, enfim, ele levou esse grupo, né? Ficaram um certo tempo lá, ele fotografou, ele desenhou. Esses desenhos a gente não consegue encontrar. Essas fotos, teoricamente, desapareceram. Não é? Muita coisa se perdeu, infelizmente. Mas que nós temos, portanto, esse universo. Então, eu vou pedir, então, para o Ronaldo passar a próxima imagem, não é? Esse quadro, portanto, não é, causou tanta comoção, não é? Esse quadro circulou largamente, foi reproduzido, circulou em jornais, circulou por postal, a imagem circulou e virou imagem de livro didático com isso, né? Com o passar do tempo, né? Mostrando, olha, foi assim, viu? O Martim Afonso chegou em 1532, ele estava usando essa roupa. Tá? Todo mundo ficou nessa posição, é assim que ensina as crianças, não é? Então, criançada, o Martim Afonso de Souza chegou aqui em 1532, já foi assim, viu? Né? Ou seja, de uma construção, de uma narrativa construída, né? Forçada, política, histórica, ideologicamente, economicamente, estruturalmente, sociologicamente, virou o verdadeiro, a verdade para ensinar para as crianças na escola. Não é? E que, portanto, no ano de 1900, né, circula no Vicentino Jornal, é um jornal que circula por pouquíssimos anos ali em São Vicente, não é? E há uma descrição, portanto, da situação e do próprio quadro, por que não? Não é? E que, desculpa que a imagem está um pouco embaçada, foi o melhor que eu consegui fazer, mas eu vou ler aqui para vocês. Não é? A capitania que mais floresceu foi a de São Vicente. Né? Aportara a nossa pequena Bahia um homem valoroso, Martim Afonso, quer dizer, o Facínora virou valoroso, não é? Então vejam a construção da imagem da pessoa, não é? Que conseguiu a aliança dos índios capitaneados por Tibiriçá, o índio Tibiriçá, não é? Entre os colonizadores, a escrita é antiga, tá? E os gentios colocou-se o náufrago Ramalho, João Ramalho, não é? Aquele que nem sabe como é que chegou aqui, não é? Português de origem e genro do cacique. Os serviços de Ramalho são inolvidáveis. Né? A única tribo que se opôs aos portugueses foi a de Piquerobi. Então vejam que a coisa não foi tão tranquila assim. Né? A tela de Benedito Calixto, exposta na Escola do Povo, ou seja, essa tela foi exposta na região do litoral também, tá? Antes de vir para São Paulo. Descreve divinamente a aliança dos gentios. Então veja a construção que é feita, né, para glorificar esse quadro, não é? O quadro realmente é maravilhoso, não estou discutindo isso, não estou discutindo a qualidade técnica, a qualidade artística do quadro, estou discutindo a questão ideológica por trás disso. Tá? Aí vemos Ramalho e Tibiriçá com os índios da Borda do Campo. Borda do Campo era a região de Santo André da Borda do Campo, porque era uma borda mesmo, onde terminava o campo. Certo? É uma transição entre Mata Atlântica e uma área mais de cerrado. A gente tinha cerrado em São Paulo, além de Mata Atlântica, tá? O cerrado vinha até a gente. Em atitude pacífica,
Vejam isso, atitude pacífica, ao lado de Martim Afonso e de seu séquito, ou seja, uma linguagem aristocrática, combinando a fundação da Vila de São Vicente. Caiubi vem de Jeribatuba, aliar-se aos portugueses. Piquerobi, entretanto, refratário à civilização europeia, a ponto de impedir o batismo de sua filha, casada com Antônio Rodrigues, ou seja, a filha dele era casada com um português. É um protesto vivo contra a invasão lusitana. Os índios do feroz Piquerobi só esperam o urro da núbia, ou seja, uma ave, né, para arremessarem as suas setas aladas. Eles escondem-se atrás de troncos rudes, cobrem-se de folhagem, seguem silenciosos os passos do inimigo. Desconfiados da atitude belicosa, ou seja, da atitude guerreira desses índios, alguns soldados da tropa de Martim Afonso tomam a dianteira e desembainham a espada. Ou seja, há uma ameaça de uma guerra, né, de um ataque. Ramalho envia a Piquerobi um emissário, e este chega-se ao cacique com a seta quebrada, sinal de paz, e transmite-lhe a proposta da aliança com os portugueses. Não é? O pajé, porém, sombrio e perscrutador, não perde os mínimos movimentos do emissário, e Piquerobi, o chefe orgulhoso, que não se dobre na luta com o tigre, mantém-se altivo, confiado na habilidade do pajé. Sim, aquele que invocou o silêncio magistral das cavernas, tá chamando de primitivo, não é? O espírito das trevas, não é? Uma linguagem medieval, não é? Dizem que a Idade Média é das trevas, não é? Interrogou os astros na escuridão profunda das selvas, ou seja, para eles, o discurso que se coloca é que o índio era uma criatura das trevas e das cavernas, não é? E que sabe de cor as propriedades ocultas das plantas medicinais. O pajé não se deixara iludir por uma proposta escondendo o plano de conquista do território habitado por sua tribo. E um sinal de desdenhosa repulsa relampagueou, né, nos lábios trêmulos do pajé, e uma atitude provocante do cacique secundou a sentença do índio. Ouviu-se então o urro da inúbia passarada voando espavorida, e o desfolhar dos galhos com as correrias pela mata dos índios fugitivos, ou seja, houve um início de um ataque ali. Não é? Martim Afonso, doravante, não deveria contar com Piquerobi, os seus aliados eram Tibiriçá e Caiubi. Não é? Então a gente vê, portanto, uma construção de uma linguagem de uma guerra, não é? Que por pouco não teria acontecido, não é? Mas que isso é uma construção, não é? Na realidade, como que isso foi? Não é? Muito pacífico não deve ter sido, não é? Então imagine você na sua casa hoje em dia e de repente vem alguém querer invadir, não é? Você não vai ficar quieto, né? Você não vai aceitar um negócio desse, não é? Então, portanto, você tem uma construção, né, de uma narrativa calcada, não é? Na questão do atraso, na questão do índio, que é o elemento a ser eliminado, a ser combatido, a ser varrido do mapa, porque eles são o entrave do progresso, e isso fica muito evidente nas pinturas do Calixto, não é? O próximo, por favor. Então vejam que esse quadro, né, assim que ele ficou pronto, olha só, ele virou especial da Revista da Semana no Jornal do Brasil, não é? Então ele aparece aqui. Aqui, aliás, nós temos duas versões, não é? Nós temos a versão que está no Museu Paulista, na foto maior, não é? E na foto menor, muito provavelmente, uma cópia desse quadro, que eu vou mostrar para vocês já já, não é? Próximo. Que é o postal, não é? Eu falei para vocês, e portanto, que esse quadro começou, enfim, a imagem dele começou a circular, virou postal, até chegar a livro didático, não é? Como eu falei para vocês. Então, é um postal com tricromia, não é? Com uma técnica da época, né? A tecnologia da época, a imagem também não é muito boa, mas que, portanto, traz postal, né, de São Vicente, que circula, não é? Que compra em banca de jornal, não é? A ideia é essa, né? A circulação da imagem, não é? E que, portanto, comemora esse quadro do Calixto, esse quadro muito celebrado do Calixto, não é? Mas vamos ver, portanto, agora ao próximo, que é uma espécie de uma cópia desse quadro, né, uma outra versão desse quadro, que está na Prefeitura de São Vicente. É um quadro muito menor,
vejam que, enquanto o quadro que está no Museu Paulista mede 1,92 m por 3,85 m, este aqui mede 100 centímetros, ou seja, 1 metro, né, por 65 centímetros, ele é muito menor, e ele é mais simples também, ele tem um acabamento mais simples, ele é menos elaborado, mas que traz, portanto, a concentração das cenas, né? Enfim, desses índios que estão sendo controlados por essas figuras desses portugueses, esses soldados aqui em primeiro plano, já com a espada já pronta para atacar, se eles fossem atacados, não é? Essa violência latente, não é? Que lembra muito, inclusive, fazendo um breve parênteses aqui, a figura do Almeida Júnior, não é? Que é a Amolação Interrompida, não é? E também a do Caipira Picando Fumo, né? Que são quadros contemporâneos, né? Os três são contemporâneos, e que a gente vê, portanto, essa violência latente, não é? Na figura do caipira, que fica ali com aquele facão picando fumo, não é? E o outro que está ali amolando o seu machado, não é? E alguma coisa acontece que interrompe o trabalho dele, mas ele está ali com aquele instrumento da violência na mão, não é? O que está aparente aqui nesses quadros é justamente isso, não é? A violência que pode acontecer a qualquer momento, não é? Que pode, enfim, levar a uma guerra, não é? Há um derramamento de sangue em massa dessa população, né? Os índios têm arcos e flechas, né? Os portugueses têm armas de fogo, os portugueses têm espadas, não é? Então, é uma guerra, não é? Que está para acontecer no caso de qualquer conflito, né? O próximo, por favor. Então, vamos começar a ver mais artisticamente o quadro, digamos assim, do ponto de vista da representação dos indígenas, não é? Então, a gente tem novamente o quadro aqui, que traz, então, como eu falei para vocês, um quadro dividido meio a meio, não é? A metade é a porção da terra, a outra metade é céu e mar, não é? Nessa pintura com essa paisagem muito clara, né? Com essas cores muito claras, de uma paleta clara, né? Que reflete a nossa luz, não é? A luz brasileira, que é uma luz mais clara, evidentemente, né? Mas que também mostra um pouco de lições ligadas à pintura de paisagem, né? Ao ar livre, né? Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, viu? Miriam, quer falar alguma coisa? Então, próximo. Vamos ver, então, os grupos, não é? Do que está acontecendo, não é? Então, a gente viu a tela como um todo, não é? Que a gente tem, portanto, dessa questão dessa pintura de paisagem, não é? Que evoca muito essa questão da pintura ao ar livre, não é? A partir do século XIX, portanto, a gente tem as tintas em tubos, né? Que começam a ser comercializadas, né? Industrialmente. O artista não precisa mais ficar só trabalhando com pigmentos, né, produzindo as tintas em seu ateliê. As tintas em tubo permitem que os artistas saiam e vão para a paisagem, não é? E possam trabalhar, enfim, ao ar livre, né, com essas pinturas, não é? Que possam, mas que isso não quer dizer que não exista mais o trabalho do ateliê, né? Muitas vezes o artista começa o trabalho na paisagem, do lado de fora, não é? E conclui em seu ateliê posteriormente, não é? Mas que aqui, portanto, nós temos esse grupo principal da pintura. Então, como eu falei para vocês, que o professor Ulpiano contou mais de 90 personagens no quadro, não é? De todos os tamanhos, né? Desde os pequenininhos lá no fundo, não é? Até os grandes em primeiro plano, não é? De uma perspectiva ampla, né? Com esse ponto de vista que parte do nosso lado para o mar. Não é? Isso é um dado interessante da obra da produção caristiana, não é? E que, portanto, nós temos esse grupo desses portugueses, não é? Martim Afonso de Souza está aí no centro, né? Com esse manto vermelho nas costas, né? Essa espécie de casaco vermelho nas costas, está quase que coroado ali, né? Ele é o chefe principal, mas que nós temos, portanto, a presença da igreja junto, não é? Com essa espécie de bispo, não é? Que está, enfim, com esses paramentos eclesiásticos ali, e que existe, portanto, essa negociação, né, entre o Martim Afonso de Souza, né, e os demais líderes, né, indígenas, né, e que ali pacientemente, teoricamente, não é, escutam aquilo que os portugueses querem dizer, né, o que eles têm para dizer. Não é? E que, portanto, existe essa aceitação, né? E mais ao fundo nós vemos, portanto, um jesuíta de costas, não é? Ali apacentando índios, não é? Ele está ali com os braços meio levantados, não é? Tentando conter,
né, talvez a fúria, não é, desses indígenas, que dentro desse grupo, portanto, 2 estão ajoelhados, né, nessa marca dessa submissão, né. Isso é um fato muito importante que nós vamos ver na produção calistiana, não é, no dia de hoje, e que nós temos essas cenas acontecendo, não é. Eu disse para vocês que o Calisto fotografa, não é, muito, não é, e que a pintura dele, portanto, é tributária da fotografia, de uma fotografia posada, de uma fotografia encenada, né? E esses quadros dele trazem essa questão dessa forte teatralização, né? Dessa forte construção imagética, né? A pintura do Calisto é uma pintura, apesar desta pintura especificamente não ser uma pintura muito silenciosa, a pintura dele costuma ser silenciosa, não costuma produzir grandes ruídos. Não é uma pintura barroca, evidentemente, não é? Então nós temos essa construção, essa descrição, não é? Isso é esplêndido no trabalho dele, essa descrição dos elementos, das pequenas cabanas indígenas, dos objetos, mesmo da indumentária portuguesa, das espadas, de cetros, de bandeiras, enfim, de uma série de elementos, né? Ele colecionava objetos na casa dele, não é? E ele representava esses objetos, né? Então, é muito importante, é muito interessante ver como as imagens se articulam, né? O próximo, por favor. Né? Aqui mais alguns detalhes, portanto, desse quadro, não é? A gente vê, então, no canto superior, 2 portugueses ali, um já com a espada levantada, não é? Já está ali encenando um passo para ataque, não é? No caso dos índios, do grupo ali, dos indígenas do primeiro plano se revoltarem e atacarem, né? Então ele arma um contra-ataque, digamos assim, né? Nesse sentido. Então a gente vê na figura de baixo, portanto, essa descrição, né? E na figura da direita, como esses índios, né, se articulam no espaço. E é evidente que aqui nós temos uma outra questão, além da própria questão de trazer os índios para casa e fotografá-los, como eu falei para vocês, existe também uma questão de um diálogo profundo que ele estabelece com gravuras, né, de artistas como um contemporâneo a ele, o Hercule Florence, né, que desenhou muitos índios, né, que fez muitas aquarelas, muitos desenhos, né, e também de um antepassado, né, o que é o Rugendas, né, Johann Moritz Rugendas, que esteve aqui no Brasil como artista viajante, né, e que retratou muitos índios, né, que desenhou muito, registrou muito, né, além do próprio Debré, né. Então, portanto, a gente tem um diálogo profundo, não é, com esses desenhos etnográficos, esses desenhos expedicionários desses artistas do passado, não é, como eu falei para vocês, o próprio Rugendas, não é, e o próprio Hercule Florence, né, de uma vertente mais posterior, né, mais contemporânea ao próprio Calisto. Então, a gente vê a inserção desse índio, né, na paisagem, né? E vejam, portanto, que não é um índio que é feito de uma maneira de um corpo europeu, não é? Como era costume, né? Quando o índio era representado, ele era um europeu, um homem musculoso, não é? Índio não tem corpo musculoso de europeu, não é? Os indígenas têm estruturas físicas diferentes, não é? Eles têm corpos mais atarracados, com uma musculatura menos evidente, não é? São peles mais morenas, né? E são tidos como peles vermelhas, não é? Eles são asiáticos, né? De origem, né? E eles têm os corpos mais a pele mais avermelhada, né? Tanto pelo uso das tintas que eles usam, né? Dos pigmentos, urucum, enfim, como também a questão do tomar sol, né? Eles andam, enfim, a indumentária deles, essa descrição toda, né? Então a gente tem esse artificialismo dentro da produção dele, não é? O fato dele trazer indígenas das matas de Itanhaém, de uma tribo no século XX, não é? Que não são, ou seja, 19/20, né, que não são mais os índios do século XVI e que são de outras tribos do século XVI, não é, tribos extintas, enfim, que não moravam nas matas de Itanhaém, não é, né, nesse momento. Então a gente tem, portanto, essa adaptação, né, essa construção histórica, né, da figura do índio a partir de um falso, né, não estou chamando os índios aldeados de falsos, mas são falsos históricos em relação aos do século XVI, não é?
E que, portanto, a gente tem essa questão da representação do cocar, esse uso de caveiras, né, de macacos e outros animais, né, que, por exemplo, a gente vê um aqui, né, que traz na cintura, né, a caveira, né, que pode inclusive ser de humanos, não é? Mas, enfim, a gente tem essa representação desse índio, não é? E esses índios muito agitados nesse canto direito, né, que um coloca a mão na testa, vendo, nossa, o que está acontecendo, não é? Índios que se escondem, né? Crianças ao mesmo tempo brincando no meio da mata. A gente tem eles prontos, né? Alguns em repouso, outros prontos para a guerra, né, se armando para a guerra, já com as flechas na mão, não é? Numa pose já de ataque, né? Na figura inferior a gente tem, enfim, esses outros índios, né? Aí de pé, né? Nessa atitude mais posada, não é? De uma atitude também mais relaxada, esse com a mão na borduna, né? Como se tivesse com a mão na cintura, mas não está na cintura, não é? Então a gente tem essa estrutura mais posada, mais negociada na imagem, digamos assim, não é? Essa criação desse falso histórico, né? Isso é tudo muito interessante dentro da produção do Calixto, né? Eu vou pedir para você passar para o próximo, por favor. E que o professor Ulpiano Bezerra de Menezes, né, professor emérito da USP, né, em seu artigo Pintura Histórica, Documento Histórico, não é, ele aponta, eu trouxe 2 trechos que eu cito, né, abro citação, dizendo que a ação não é dramática, concentrada, mas narrativa, né, é uma ação narrativa, incorporando situações diversificadas e ocupando todos os planos, tudo acontece em todos os planos do quadro ao mesmo tempo, né, os indígenas comparecem em todos eles. E se nas extremidades, no primeiro plano, parece haver alguma tensão, né, com esse soldado português que desembainhou a espada, olhando em sua direção, alguns índios se agitam, não é? Em todos os demais pontos, a mescla de índios europeus em tranquilidade e desenvolvendo variada gama de comportamentos, diálogo com a comitiva de Martim Afonso de Souza, que constitui a ação principal, ou com missionários mais adiante, ou ainda mais longe, à beira-mar, na orla da mata, ou até mesmo brincadeiras de curumins, né, que são os índiozinhos. E a preocupação com o detalhe preciso é evidente, né? Transparece nas roupas, nas armas, nos adornos, nos outros artefatos dos portugueses e dos aborígenes, né, os índios, assim como no interior da maloca, né? Estaria nesta precisão o valor documental da pintura? Não, pois ela é, antes de mais nada, representação, reelaboração plástica, não é? Basta atentar para o fato de que esta caracterização de personagens envolvidas na fundação de uma vila acentua apenas o nível simbólico, né? O Calixto possui uma pintura que quando você vai ver muito de perto, né, o detalhamento dele é tão grande, né, ele usa pincéis tão fininhos que certas horas você lembra de pinturas flamengas, né? Parece que você está vendo pinturas do Van Eyck, né, na frente, né, com aquele detalhamento, né, não estou chamando o Calixto de Flamengo, não é isso, nem dizendo que ele é do século XV, mas ele tem esse detalhamento flamengo e holandês, né, nas pinturas dele. Isso é um dado muito interessante. O próximo, por favor. E que o Benedito Calixto, portanto, nessa série do Martim Afonso de Souza, ele faz, assim, por volta de 10 quadros, né, e um deles, portanto, esse desembarque desses portugueses em São Vicente, né, um quadro sem data, é um óleo sobre tela de 86 por 60, é uma tela pequena, que pertence ao Clube Atlético Paulistano, aqui em São Paulo, né, um clube frequentado pela população abastada de São Paulo, né, e eu gostaria muito de ter acesso a essa pintura, mas por conta da pandemia não foi possível até agora, não é? No futuro, quem sabe, né? Quem sabe eu consigo ver esse quadro, né? Quem sabe me permitem, né? Eu não sou sócia do clube, longe disso. Então, portanto, a gente tem novamente essa repetição, não é? Desse olhar da mata para o mar, né? Desse olhar dessa recepção dos indígenas que vem no meio da luz, não é? Do mesmo modo que o quadro do Museu Paulista, né? Essas caravelas que emergem da luz, não é? São os que trazem a razão, que trazem o conhecimento, que trazem a luz para a população inculta, não é? Para esses seres das cavernas, para esses bárbaros, né? Para essas criaturas, enfim, que vivem na Idade Média, né? Na ignorância, digamos assim, não é? Essa é a mensagem que está sendo passada, não é? Pelo quadro, mas essa não é a realidade, não é? Mas vejamos o próximo, portanto, para começarmos o segundo momento da nossa fala,
não é? Que é a Bolsa do Café, né, localizada no centro de Santos, é um museu belíssimo hoje em dia, não é? Museu do Café. Quem puder dar uma chegadinha em Santos, quando a pandemia passar, evidentemente, não deixe de ir conhecer, né, porque vale muito a pena. Essa construção revivalista, não é? A gente olha por fora, se não tivesse a legenda, e eu mostrasse essa foto para vocês e perguntassem, muitos de vocês diriam, é Paris, não é? Essa construção fica em Paris. Não, essa construção fica aqui em Santos, né, no litoral paulista, e que possui em sua sala do pregão, ou seja, você só imagina os cafeicultores ali fazendo as suas reuniões, né, esses seus pregões para exportação do café, não é? Tendo ao fundo um quadro como Calixto, não é? Imagina a alegria que devia ser, né? Eu, se tivesse ali, eu ia tomar prejuízo com a Bolsa do Café, não é? E eu ia ficar vendo o quadro, eu ia perder fortunas ali, tô brincando. Vamos ao próximo, por favor, só para descontrair. Então, o próximo, portanto, é esse tríptico, não é? Curioso tríptico, que mede ao todo 9 metros por 3 metros de altura. É uma pintura, são 3 pinturas unidas que formam uma gigantesca, não é? Cada qual com a sua moldura, não é? E ela tem por volta ainda uma moldura que eu recortei a imagem para que a gente concentre mais o olhar, mas é uma pintura que tem uma moldura que imita a tapeçaria, né, que foi desenhada pelo Calixto, esse desenho dessa tapeçaria, digamos assim, que ela foi executada por um decorador, né, que seria um tema para uma outra fala, mas que a gente tem, portanto, esses 3 momentos acontecendo, né, que trazem, portanto, a questão do Brás Cubas, é uma outra fundação, não é mais a de São Vicente, mas é a fundação de Santos, não é, uma cidade vizinha, como vocês sabem, e que, portanto, traz o Brás Cubas no centro, né, tá ali no tríptico, a figura mais alta que tem, não é? Toda cidade que se prezasse, que fosse construída, tinha que ter a Casa da Câmara, como tem à esquerda, não é? O Pelourinho, que era o local do castigo, enfim, da execução das penas capitais, mas, ao mesmo tempo, era o local dos discursos, por ser o local mais alto. Né? Então, Brás Cubas sobe ali essa figura muito hierática, né, que vai fazer a sua fundação, seu discurso de fundação da cidade, não é? Com essas igrejas sendo construídas, vocês vejam o processo construtivo, é muito interessante que ele coloca aqui, né, com esses andaimes, né? Isso diz muito sobre a questão do patrimônio, não é? Como era feito, né? Isso é muito importante da gente ver. Igrejas em taipa, não é? Se vocês forem aqui na Ordem Terceira, aqui em São Paulo, no São Francisco, e vocês caminharem por um corredorzinho lateral ali, vocês veem a parede de taipa com os furos, né? E ali eram colocados os andames. Então, conforme a parede ia subindo, né, esses andames iam crescendo, né? É interessante ver isso, né? E que do lado direito, portanto, um pouco mais ao fundo, havia também a Capela da Catarina, não é? Que foi demolida, não é, por invasores, e depois ela foi reconstruída, enfim, tem toda uma reelaboração. Mas o que nos interessa aqui é a questão da figura do indígena, como o Calixto representa isso. Então, tal qual na fundação de Santos, nós temos essa figura do indígena, né, que é colocada também de uma maneira submissa, também de uma maneira passiva, não é? De uma maneira ajoelhada, como a gente viu na fundação de Santos e a gente vê aqui. Então, eu gostaria que você passasse, Robson, para o próximo, que a gente vai ver detalhes. Então, a gente vê, né, eu trouxe 3 detalhes, né, a esquerda inferior é o detalhe do painel da esquerda, não é? O detalhe central do painel central e o detalhe da direita do painel da direita. Não é? Então, a gente vê como esses índios se tornam espectadores desses momentos fundatórios, né, desses momentos de fundação de cidades. Né, que se tornam seres que aceitam qualquer coisa, que se submetem, que se ajoelham, que obedecem. Né? A construção narrativa é essa, não é? Faz parte desse discurso da eliminação do indígena, como eu falei para vocês, né? Que já na Lei de Terras de 1850 começou a acontecer de uma maneira politicamente organizada, mas que isso vinha acontecendo desde sempre, não é? Com esse apagamento, essa eliminação do território. Né? Em nome do progresso, em nome da ferrovia, em nome do café, em nome da história, em nome do progresso, enfim, em nome da ciência, o discurso é esse, né? Então vamos eliminar quem é o entrave ao desenvolvimento da civilização. Né? Esse é o discurso da época, e que, portanto, eu gostaria de destacar aqui para vocês, né, essa submissão e o não protagonismo do índio na imagem, não é? Esse deslocamento do índio, essa relação de subalternidade, né, a questão do subalterno, não é? E da subserviência em relação ao colonizador, numa cena de uma violência latente, não é? E essa contenção do indígena, né? Então percebam que em várias instâncias da imagem,
nós temos portugueses armados, né, que estão ali com a arma, não é? Qualquer coisa eles matam, não é? Qualquer espirro maior, né, digamos assim, eles estão prontos para combater e matar. Não é? A questão é essa, né, que está na imagem, né? Então, por trás, assim como nós temos no próprio Museu Paulista, né, essas representações dos bandeirantes, né, que são sempre essas figuras pacíficas, calminhas, não é? Essas figuras que são boas, não é? A gente tem a questão, enfim, desses bandeirantes que são representados, o próprio Calixto pinta bandeirantes, não é? E que os coloca ali como criaturas boazinhas, né? Boazinhas nada, eram serial killers, né, na realidade, né, eles iam matando e acabou, não é, em nome do desbravamento dos sertões, digamos assim, né, esse termo, né, desses sertões, né, desses locais despovoados que não são despovoados, não é? Então a gente tem essa construção, não é, desse bandeirante como essa figura muito calma, né, essa figura do bem, não é, que não derrama uma gota de sangue, que vai lá, convence, né, mostra a espada, né, mas não mata ninguém, né, não, eu vim aqui, a partir de agora essa terra é minha, não, tudo bem, fique à vontade, não é, a gente vê que o discurso, ele é construído para ser assim, não é, existe uma violência horrorosa por trás de tudo isso, não é, mas que nos quadros do Museu Paulista, por exemplo, a gente não vê violência, não é? Quando vocês forem lá, portanto, para verem o museu, quando ele for reaberto, né, após a reforma, vocês vão ver, não é? A gente tem aqueles bandeirantes em escultura do Luigi Brito Solara na entrada, não é? O Fernão Dias Paz Leme, não é? A gente vê, né, ali, né, feito um herói, né, com a espada, enfim, aquela coisa toda, e que não tem violência, mas tem violência. A violência está lá, a violência está expressa, de uma maneira oculta, mas está, e nos quadros do Calixto também, não é? Tanto os do Museu Paulista, quanto os de fora do Museu Paulista, como esse aqui da Bolsa do Café, por exemplo, não é? Então, a gente vê bem, né, como tudo isso se articula dentro desse universo, né? Para concluirmos a nossa fala de hoje, é um exemplo religioso, né, do Benedito Calixto, que produziu largamente após voltar da Europa, não é? Como ele era muito católico, ele desde sempre esteve atrelado à igreja, né? E ele produziu muito para essa igreja aqui de São Paulo, a igreja de Santa Cecília e São José, localizada no bairro de Santa Cecília, né? Estação Santa Cecília do metrô, não é? Então, isso. Então, a gente tem aqui essa igreja de Santa Cecília e São José, não é? Essa é uma foto da fachada, uma foto atual da fachada. O próximo, por favor, que é uma igreja revivalista, historicista, ou seja, de uma arquitetura que resgata a arquitetura anterior, ou no caso, a arquitetura românica, não é? E que traz também elementos neobizantinos na decoração interna, é uma arquitetura neorromânica, né? Ou seja, uma reelaboração de uma igreja românica, não é? De uma vertente historicista, né, do final do século XIX para o início do século XX, planta do conde florentino italiano Giulio Micheli, não é? Que recebe essa encomenda, portanto, da igreja, não é? Um belo dia, então, esse senhor, quando ainda padre, né, o Dom Duarte Leopoldo de Silva, né, que foi o nosso primeiro arcebispo, que viveu entre 1867 e 1938, quando ele era padre ainda, não é, o Dom Arco Verde o chamou em seu gabinete e abriu uma planta arquitetônica em cima da mesa. Ele virou para o Dom Duarte, então padre, falou: o que você acha dessa planta? Ele responde que gostou muito, que achou maravilhosa a planta, achou muito bonita, e o Dom Arco Verde fala: é sua, né? A partir desse momento você vai tocar a construção da nova igreja de Santa Cecília, não é? Ele fica, a princípio, bastante assustado, não é, com essa incumbência, mas ele leva isso com brilhantismo adiante, não é? Tanto na questão do pastorear a população local, né, os fiéis, quanto na arrecadação de fundos para a construção da igreja, na arrecadação de fundos para a decoração da igreja, não é, e para o programa iconográfico da igreja, que é feito preponderantemente por Benedito Calixto, não é? Há também pinturas do Oscar Pereira da Silva, do Carlo de Servi, não é? Que é um Cristo Santíssimo que está na Capela do Santíssimo, no teto, não é? A gente tem toda a decoração interna do Dino Catani,
né? E os vitrais do Conrado Zorgenist, né? O próximo, por favor. E que, portanto, dentro dessa planta, desculpe, dessa planta neorromânica, né, com cruz latina, a gente tem nos braços do transepto, eu trouxe para vocês justamente o detalhe do transepto com as duas pinturas que nós vamos ver a seguir. Próximo, por favor. Que são, do lado esquerdo, que é o lado do Evangelho, não é? Nós vamos ver Pedro Correia via Damasco. Então, vamos nos atentar a esta pintura, não é? Então, nós temos uma pintura de 1910, não é? É um óleo sobre tela que mede 5 metros por 3, é uma pintura enorme, que está sobre a porta que dá acesso à sacristia. Então, vocês veem o topo da porta, não é? Esse tímpano, essa pintura é uma pintura de tímpano de porta, não é? É a pintura do alto da porta, digamos assim, né? E que traz o tema do Pedro Correia via Damasco, não é? Vamos ver com calma do que se trata, não é? A princípio, nós temos uma pintura que é feita em duas partes, eu vou passar o mouse para vocês verem. Aqui, traçando uma linha reta que vai deste ponto a outro, passando pelo topo do arco, nós temos uma tela. E essa parte aqui e essa parte aqui são coladas embaixo, são presas embaixo, unidas. Então, portanto, são 3 pedaços, digamos assim, de tela, não é? Mas que, vendo de perto, você vê que é uma pintura só, mas na realidade não é. Porque as fotografias de quando o quadro foi sendo feito mostram claramente que era uma meia-lua, não é? E que não tinha essas partes inferiores que depois foram acrescentadas pelo Calixto e que magistralmente foram integradas ao todo de maneira imperceptível, não é? De mostrar que não tinha, que é uma coisa só e que na realidade não é. Vamos ver novamente que, portanto, Pedro Correia via Damasco, não é? Nós temos, então, portanto, algo que a princípio pode parecer um defeito da imagem, não é? Essa pintura está manchada, não é? Poxa vida, mas Karen, você trouxe uma pintura manchada para a gente ver, não é? Ela não está manchada, ela está iluminada por um vitral policrômico. Há um discurso muito evidente nessa pintura. Tal qual nas igrejas góticas, quando você coloca um vitral policrômico para iluminar algum ponto específico, você está fazendo a transubstanciação da luz divina. Então você pega a luz solar, a nossa luz solar, não é? Faz com que ela passe por um vitral policrômico de uma igreja e ilumine um determinado ponto. Quando você faz esse processo, você está santificando este local, de alguma maneira. Mas por quê? Não é? Então, nesta encomenda, que articula muito bem, né, o vitral do Conrado Zorgenist, que era amigo pessoal do Calixto, né, assim como o Capistrano de Abreu, a gente tem essa questão dessa luz, né, dessa luz policrômica que incide, mas está incidindo sobre quem? Pedro Correia. Quem é Pedro Correia? Um bandido, escravizador de índios. Ele era um mercenário, ele ganhava dinheiro para isso. Ele ia para as matas e ele matava os índios. Os que ele não conseguia escravizar e trazer presos para virarem escravos, ele matava. Os que se rebelavam eram mortos por ele. Aí, por uma questão divina, coitado, de repente, um belo dia ele sofreu uma iluminação e ele virou santo. Ele virou jesuíta. Ele migrou para o lado dos jesuítas porque ele descobriu economicamente que talvez ele ganhasse mais dinheiro assim, certo? Então o discurso é esse, na realidade é isso que aconteceu, certo? Mas vamos ver então o próximo, não é? O próximo, isso. Aqui no canto inferior da tela, a gente tem, portanto, um pequeno discurso mostrando do que se trata esse quadro, não é? O caminho de Damasco de Pedro Correia. Ouvindo as admoestações do padre Leonardo Nunes, que é um padre que estava lá desde o início com o Martim Afonso de Souza, e que provavelmente deve ter sido aquele padre que estava ali segurando os índios no fundo da imagem da Fundação de São Vicente, não é? Conhecido como Abarebebe, não é? Pedro Correia, o terrível escravizador de índios, se arrepende e faz-se também missionário da Companhia de Jesus. A ação passa-se em frente à ilha do Guaraú, em Itanhaém, no ano de 1550. Então, eu vou pedir para o Robson voltar para a imagem anterior.
E vamos voltar, então, para vermos do que se trata, portanto, essa pintura, não é? Antes de prosseguirmos na questão de Damasco. Então, portanto, nós temos o Pedro Correia, não é? Ali, ele aparece de frente para nós, com a cabeça meio baixa, com as mãos assim meio unidas, não é? E com essa luz policrômica que incide sobre ele, não é? O padre Leonardo Nunes estica o braço, não é? E faz esse gesto de conversão, não é? Faz esse gesto milagroso, digamos assim, transformando o bandido em santo, né? O bandido terrível, matador de índios, escravizador, um assassino em série, em santo, né? Já é o caminho de transição para virar santo, ele se torna jesuíta, não é? Então vejam que nesse padre Leonardo Nunes, que na realidade é o padre Chiaradia, que era amigo pessoal do Calixto, né? O Calixto adorava os amigos pessoais dele, né? Usava todo mundo nas pinturas, nas fotografias, usava as filhas, enfim, ele fazia uma construção imagética muito interessante e engraçada ao mesmo tempo, não é? Já vou contar um fato curioso para vocês sobre isso, dessa questão. Só para terminar essa questão aqui, portanto, esse padre faz esse gesto da conversão, né, com esse braço, né, e vejam que os índios, como é que estão esses índios? Submissos, não é? Feito cordeirinhos, ajoelhadinhos, ali quietinhos, educadinhos, não é? Adestrados, digamos assim, pelo jesuíta, não é? Que eles, enfim, vejam a postura hierática, não é? Desse padre Leonardo Nunes, né? Desse Abarebebe, né? Que está aí nesse gesto de conversão, não é? E que, portanto, esse Abarebebe, antes de continuar, então, vou falar sobre essa questão da fotografia novamente do Calixto, né? Para a igreja de Bocaina, no interior paulista, não é? Na cena da decolação de São João Batista, para vocês fazerem uma ideia, para fazer a pintura, não é? Na fotografia, quem que ele degolou para fazer a decolação de São João Batista? Ele degolou a filha dele, não é? O Calixto. Ele fez eu chamo o Calixto de pai da montagem fotográfica, não é? Ele fez uma coisa meio mambembe, ele apagou a imagem da cabeça da filha, não é? E fez a filha com uma roupa preta, assim, deitada com a cabeça, assim, e ele fez aquele gesto de cortar, ele deu uma de Salomé, e ele foi cortar a cabeça do São João Batista, mas que na realidade era a cabeça da filha dele, não é? Então, existe esse lado cômico dessa produção do Calixto, enfim, dessa montagem fotográfica, não é? Então, ele usa esse universo todo, né? Então, o próximo, voltando à questão do Pedro Correia, né, para que a gente não perca o próximo, por favor. Então, eu trouxe para vocês as ruínas, né, de Abarebebe e Peruíbe, né? O Calixto também é alguém que está atrelado à questão do patrimônio, não é? Como nós vamos ver daqui a pouco, que a igreja do Abarebebe, portanto, que existem ruínas, essas ruínas pertencem à USP, tá? Ela é identificada como uma das primeiras, né, que foi construída no Brasil. Ela foi erguida na segunda metade do século XVI, né, para catequizar os índios tupis que viviam na região, né. Então ali se estabeleceu também o segundo colégio de meninos no Brasil, e o primeiro foi na Bahia, e no seu entorno formou-se o único aldeamento do litoral de São Paulo, o aldeamento de São João Batista, né? É um patrimônio histórico nacional paulista. Ele tem tombamento duplo, tombamento federal pelo IFAM e o tombamento estadual pelo CONDEFAT em 1984, né? Então, portanto, esse local está preservado, ele é visitável, tá, em Peruíbe. Após a pandemia, recomendo que vocês vão até lá. E no próximo, portanto, a gente vê a representação do Benedito Calixto desse patrimônio, não é? Então, curiosamente, nós temos um quadro pequeno de 1905, né, que está em uma coleção particular que eu não sei qual é. Ele mede 50 por 35, né, ele é bastante pequeno, mas que ele traz essa representação das ruínas, não é? Então, tal qual a pintura de Jacob van Ruisdael no século XVI, XVII, nós temos, portanto, o Calixto fazendo isso, essa representação, essa questão dessa representação das ruínas, não é? Tal qual a pintura holandesa, não é? E também a gente lembra muito o Franz Post nesse sentido, não é? Nessa representação, né, do patrimônio, não é? Mas isso só a título de uma pequena curiosidade, para voltarmos, portanto, ao próximo, que é a igreja de Santa Cecília, que eu falei para vocês, né, o vitral, né, do Conrado Zorgenist. E é um vitral com desenho de lírios. O lírio é o símbolo da pureza de Nossa Senhora,
não é? É o símbolo, portanto, da anunciação, não é? E a partir do momento que vem essa luz, né, a luz do sol, a nossa luz do sol, né, e passa por esse vitral, né, essa luz se passa pela transubstanciação, não é? E essa luz, portanto, incide sobre Pedro Correia, não é? Então é o lírio da pureza, a luz do lírio da pureza, da anunciação, da conversão de Pedro Correia, não é? Via Damasco, que nós vamos ver na próxima imagem, para entendermos direito do que se trata. Na igreja de Santa Cecília, né, nos clerestórios, ou seja, nas paredes, né, superiores das naves, né, da nave, né, lado direito, que é o lado da epístola, e o lado esquerdo, que é o lado do evangelho, nós temos 8 santos martirizados ali, dentre os quais nós temos São Paulo, que é o tema que nós vamos lidar agora, né? Via Damasco. Quem foi para Damasco? São Paulo, não é? O apóstolo das nações, né? É o nosso fundador, né, o nosso santo padroeiro fundador da nossa cidade, né, da Vila de Piratininga, Vila São Paulo de Piratininga. E que, portanto, nós temos esse São Paulo colocado aí, ele foi morto com uma espada, ele está com seu atributo de martírio, né, ele traz os seus escritos em sua mão esquerda, e com a sua mão direita ele segura a espada com a qual ele foi morto, né, o atributo do martírio, e que ele está representado sobre um fundo, ele está em cima de um pedestal, né, com o nome dele, com a identificação dele, esse pedestal cilíndrico, e ao fundo nós temos, portanto, essa aplicação de mosaico dourado, né, com tecelas douradas. É um óleo sobre tela com aplicação de mosaico. É uma pintura neobizantina, né, e que, portanto, né, como eu falei para vocês, é uma igreja neorromânica com decoração neobizantina, não é, na nave. E que nós temos, portanto, esse percurso narrativo. Esse São Paulo está olhando para a pintura do Pedro Correia. O São Paulo era pagão, né? E quando ele foi para Damasco, de repente caiu um raio na cara dele, não é? E ele passou 3 dias que ele não enxergava nada, que ele não via nada, ele não comia nada, ele não bebia nada, né? Número 3, Santíssima Trindade. E ele se converte ao catolicismo, ele cai do cavalo, aquela coisa toda. Mas a questão é que Pedro Correia, não é, também se tornou um jesuíta, que depois se tornou santo mártir, do mesmo modo que Pedro Correia, que São Paulo, não é? Que passou por um lampejo de iluminação. E nesse mesmo lampejo de iluminação, Pedro Correia, na ilha de Guaraú, em Itanhaém, não é? Se converte ao catolicismo pelas mãos do padre Leonardo Nunes, nessa pose hierática com essa mão, não é? Com esse braço rijo esticado, não é? E a luz, curiosamente, que poderia aparecer a princípio, não é? A princípio poderia parecer um defeito da imagem, não é? Como eu falei para vocês, é algo calculado, né? É algo pensado, não é? Num determinado horário do dia, a luz bate ali daquela forma, não é? Eu tive a felicidade de conseguir estar na igreja nessa hora e conseguir registrar, portanto, esses momentos dessa luz, né? Dessa luz fundante, digamos assim, não é? E que a igreja de Santa Cecília, portanto, traz um percurso narrativo, né? Atrelando esse discurso de eliminação do indígena, que é entrave ao desenvolvimento econômico de São Paulo. Não é? Professor Paulo Garcês falou em uma palestra muito sobre essa questão, não é? Que o índio, né, sendo representado aqui nesse momento como uma figura submissa, não é? Na outra imagem, por favor, próxima. Do lado direito, como eu falei para vocês, os índios se agigantam, vejam isso, eles atraem Pedro Correia, jesuíta, e João de Souza, que já está morto no chão, não é, para uma emboscada. Eles são traídos, né, e são mortos. E que, portanto, os índios submissos da primeira imagem se tornam monstros na segunda, e se tornam tão algozes quanto os algozes pagãos que mataram Santa Cecília. O discurso é esse. E que essa segunda pintura, portanto, está sobre a entrada da Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo é o local por excelência da ressurreição de Cristo, né? É o local do Cristo vencedor, é o local onde os fiéis sobem as pequenas escadinhas, não é? Tem até um corrimãozinho ali que vocês podem ver,
entram na Capela do Santíssimo para fazer as suas orações mais privadas e mais aflitivas, digamos assim, não é? E vem o Cristo ressuscitado, não é? Vem o Cristo vencedor, não é? E o jesuíta sendo morto ali na porta indica que é a figura que venceu, que se tornou santo pela morte. Não é? Mártir significa testemunho, não é? É aquele que testemunhou a palavra de Cristo, não é? Na cruz. E que, portanto, esses dois índios são mortos a golpes de borduna ou tacape, como queiram, não é? E são mortos ali e caem ao chão, não é? A próxima imagem vai mostrar um pouco melhor, por favor. Está um pouco meio difícil de ver o canto direito da imagem por causa da luz, mas ali vocês têm um grupo de índios escondidos na mata, tal qual na Fundação de São Vicente, que nós vimos no início da nossa palestra de hoje, não é? E que nós temos, portanto, essa representação da natureza. Também, nesse quadro, vocês veem, nesse canto aqui à direita, tá vendo a linha? Aqui vocês veem a emenda da tela, né, que na imagem anterior não dava para ver, na outra pintura não deu para ver, mas pessoalmente dá para ver. Aqui a gente vê, portanto, essa questão dessa meia-lua, não é? A gente vê um esquema de representação muito semelhante à Fundação de São Vicente, né? Com as caravelas, enfim, o mar, mas a gente vê que a cena principal é justamente o Pedro Correia clamando aos céus por sua vida, não é? Entregando sua alma ao martírio, não é? O mártir é aquele testemunho de Deus, é o testemunho da palavra da fé, né? É aquele que entrega a sua vida a Deus, né? Sua alma, seu corpo a Deus, né? E é morto, né? E morre feliz, morre sorrindo, né? Como dizem as representações, não é? dos martírios. Mas que a gente tem, portanto, aqui já Pedro Correia e João de Souza já mortos no chão, não é? E que trazem esse sentimento, essa ideia, não é? De santos, não é? Então, de ex-escravizadores de índio, não é? Ele se torna, portanto, um jesuíta, e que pela morte se torna mártir e, portanto, santo. Não é? E que o índio, vejam, que o índio aqui é um índio violento, não é? Ele é um algoz, e um algoz que é o inimigo do restante da população, e que, portanto, tem que ser eliminado. Nesse discurso, em 1910, desse progresso, não é? Dessa conquista desses territórios despovoados, que não são despovoados, como eu falei para vocês, mas que trazem na imagem, né, essa ideia. Então, quem frequenta a igreja, não é? É um discurso ideológico, político muito marcado, não é? Dentro da Primeira República, não é? Estamos na Primeira República. E que através da imagem se ensinam, não é? E o que é uma raridade, não é? Somente na igreja de Santa Cecília e na igreja da Consolação é que nós temos representações de índios, né? Nós não temos representações de índios nas igrejas. Podem procurar, que vocês não vão encontrar. Não existe, né? E que nessas duas igrejas nós temos tanto pelo Benedito Calixto na igreja de Santa Cecília, quanto pelo Oscar Pereira da Silva na igreja da Consolação, não é? Lá nós temos uma cena de catequese, que também com índios dominados, com índios fantoches, ajoelhados, obedecendo de uma maneira completamente submissa aos jesuítas, aos portugueses, não é? E aqui nós temos a mesma coisa acontecendo na palestra de hoje, nas pinturas que eu mostrei para vocês, e que aqui, quando eles se arvoram para matarem, vejam que eles ganham até musculatura. Não é? Eles não têm muita musculatura nas outras pinturas, mas a partir do momento que eles se transformam em monstros assassinos, digamos assim, em algozes, né, dos jesuítas, de uma cena de uma traição, de uma emboscada, vejam que eles se animalizam na representação, não é? Não estou chamando-os de animais, não é isso, mas a representação, a musculatura que eles ganham é musculatura como se fossem feras. Não é? E eles são representados dessa forma, mostrando que eles são, olha só, São Paulo não está expandindo por culpa deles, então vamos eliminá-los, não é? Para que as oligarquias se fortaleçam com mais lavouras de café, né? E com o avanço da ferrovia pelo interior, é necessária a eliminação deles, né? É necessária a desocupação das terras, né, dos territórios despovoados, digamos assim, não é? E que, portanto, nós temos um discurso próximo, por favor, e que nós temos, portanto, esse discurso do padre Leonardo Nunes, como eu mostrei para vocês, não é? Com esses índios ajoelhados,
né, nesse momento de conversão, de bênção, não é? Desse índio mais ao fundo, não é? Que está com a mão no ombro, né, de um índio, né? Mas vejam que eles abaixam a cabeça, não é? Vejam que eles se dobram à presença do jesuíta, não é? Esse é o discurso que é passado, não é? Mas será que foi assim? Essa é a pergunta que fica, não é? E nós temos, portanto, retomando novamente a Fundação de São Vicente, da qual vemos apenas um detalhe aqui, não é? Que a cruz, né, ao fundo, também a cruz é secundária à cena, a fundação, não é? Que a presença do indígena, do português é muito mais importante, muito mais preponderante do que a imagem do próprio índio, não é? Às vezes da própria cruz, digamos assim, né? Da própria cruz. Né? E que, portanto, a presença do português, a presença do índio sendo eliminado, não é? Que tem que ser eliminado para destravar, né, digamos assim, a colonização, digamos assim, das terras, não é? A questão do índio, né? O índio se torna inimigo, né? Essa é a construção. Mas será que foi assim? Essa é a pergunta que fica, né? A próxima, por favor. Trouxe para vocês, portanto, que em 1927, né, aliás, em 1925 e em 1927, o Benedito Calixto lança esse livro, né, essa edição é uma edição póstuma, ele tinha acabado de morrer, não é? Ele morreu em maio de 1927, no dia 31 de maio, ele morre do coração, na casa do filho aqui em São Paulo, e ele escreveu o livro Capitanias Paulistas, entre outros. Ele escreveu vários livros sobre patrimônio, livros sobre história, não é? Ele trabalhou muito com o Capistrano de Abreu, nesse sentido, eles produziam juntos, não é? E ele escreveu esse livro, Capitanias Paulistas, contando toda a história do Martim Afonso de Souza, sob um ponto de vista atrelado ao ponto de vista do Toné, não é? Do Afonso Descanhol de Toné, o ponto de vista dos historiadores do momento, não é? Que fazem uma construção histórica, colocando o português no centro, né, e eliminando o índio, né, colocando o índio como inimigo, né, contando, portanto, fazendo um percurso, não é, tal qual a história teria sido contada, né, tal qual a história teria acontecido. Né? Então, esse é o livro Capitanias Paulistas. Ele está disponível na Biblioteca Mindlin para vocês baixarem, se vocês quiserem ler. É muito interessante, ele conta toda a história do Martim Afonso de Souza, depois que ele morreu, os herdeiros, aí no final uma mulher, parente dele, ficou como herdeira do legado, enfim, da capitania. Tem todo um debate, né, com o irmão Pero Lopes de Souza. É um livro bastante interessante que conta toda a história, né, conta toda a trajetória. Eu recomendo vocês lerem, né. Então, eu gostaria, portanto, de encerrar minha palestra, agradeço a presença de vocês, gostaria de abrir agora para perguntas, para dúvidas, o que vocês quiserem falar. Oi, Karen. Oi, Miriam. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário, de ver com você o que você acha, se faz algum sentido, né? Mas quando você disse a respeito lá dessa construção, dessa imagem, né, lá no início, eu acho que não foi só ele, né? Eu acho que foi um grande programa que a gente nem percebeu, porque envolve também a literatura. Sim. Né? O próprio José de Alencar, o que você citou. Todos eles. No caso do poema da Moema, né? Então, eu acho que... E agora é um outro momento em que vai ser uma desconstrução que a gente tem que fazer, né? Sim. E que não vai ser muito fácil, né? Então, eu estava muito curiosa para ouvir a sua palestra justamente por conta disso, né? De ver até a obra do Benedito Calixto, como que a gente podia refazer esse caminho, viu? Gostei muito. Muito obrigada. Nada, imagina. Essa questão, Miriam, o Calixto, realmente, ele é apenas um deles nesse processo. Né? A gente tem expedições com a Semana de Arte Moderna, né? O Mário de Andrade, né? Organiza os intelectuais para se tornarem bandeirantes, e eles começam a percorrer o território nacional como novos bandeirantes.
O Calixto se revestiu desse papel de bandeirante, né, colocou chapéu, é muito engraçado como ele vai para as matas, né, ele vai, enfim, fazer trabalho de patrimônio, ele vai conhecer o patrimônio, ele vai resgatar a história, mas ele se reveste desse papel de bandeirante na paisagem. Não é? A gente tem, é evidente, o Calixto é apenas um exemplo, né? Nós temos José de Alencar, como você disse, nós temos tantos outros poetas, escultores, pintores, intelectuais, historiadores, que trabalham de uma maneira correlata, digamos assim, né? No sentido de estar construindo essa narrativa histórica. Não é? E o romantismo, sem dúvida, foi tributário muito forte disso, não é? E também contribuiu para que novos pensamentos fossem elaborados em relação à imagem, não? E à literatura também, por que não? Obrigada, viu? De nada. Oi, Alice, quer falar alguma coisa? Queria duas coisas. Sim. Esse livro, esse último, esse que você falou, ele fez alguma pesquisa ou ele é tudo com pesquisa. Fazer tudo isso? É tudo com pesquisa. Tudo com pesquisa. Então ele é tudo com pesquisa. Também. Pintura com pesquisa, livro com pesquisa, foto com pesquisa, é tudo com pesquisa. Tá. Ele era um pesquisador nato, digamos assim. E outra coisa, quando você falou a visão dele é sempre da terra para o mar, não seria também porque por onde ele nasceu em Itanhaém, estava sempre... também. É a visão que a gente tem, né? Nós, brasileiros, olhando pro mar, né? Olha lá quem vem vindo, né? A solução para os nossos problemas, olha lá. Só que não, né? Só que não. E além de que eu falar que adorei a sua palestra, gostei. Puxa, muito obrigada. Conhecia você muito de nome, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Adorei. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Cara, vou aproveitar o comentário feito pela Miriam, e é muito interessante mesmo essa relação com a literatura, né? Se a gente pensa principalmente o José de Alencar e o indianismo, acho que tem todo um movimento, aliás, afirmado, né, de reinvenção, de uma releitura do país a partir dessa matriz indígena, enfim, questionando ou não, e no final do século XIX isso tomou uma outra proporção, no sentido desse indígena como atraso, né? Visto como atraso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como essa discussão do Calixto ela é contemporânea aos temas que a gente está vivendo hoje também. Tem um debate da história da arte, enfim, da curadoria de modo geral, está se revendo muito essa posição dos indígenas, esse protagonismo indígena, não só no sentido da representação, mas da autoria. Acho que é interessante a gente pensar nessa contemporaneidade do Calixto. Sim, e o Calixto, coitado, caiu em desgraça, né? Não só ele, mas outros artistas contemporâneos a ele, por causa do modernismo, não é? O modernismo fez tábula rasa de tudo isso, não é? Então varreu para debaixo do tapete. Pintura acadêmica, né? Isso aí vamos eliminar, né? Agora somos modernos, não é? São Paulo, não é? São Paulo foi reconstruída, está toda europeia, não é? Vamos acabar com isso, agora somos modernos, não é? Vamos fazer uma pintura moderna, não é? E esse revisionismo, não é? Que começou na década de 1980, não é? E que foi ganhando força ao longo das décadas, né? Já estamos em 2021 e estamos com esse revisionismo resgatando artistas esquecidos, artistas silenciados, não é? Artistas apagados em todas as esferas, não é? Na pintura, na escultura, na literatura, enfim, inclusive na própria história, não é? Então a gente tem a questão desses artistas, não é? Sendo resgatados, não é? São obras que têm que ser resgatadas, a gente tem que conhecer, a gente tem que ver, não é? Puxa, mas quem é o artista fulano de tal, o que ele produziu, por que ele produziu assim, não é? Que encomendas ele atende, que encomendas ele atendeu, que encomendas ele não atendeu, por quê, como, quando, não é? São sempre perguntas que ficam povoando a mente da gente. Tem mais gente com a câmera aberta aqui, tem a Rosane, a Maria, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer pela palestra, foi muito interessante mesmo. É bom a gente ver esse lado de São Paulo que nem sempre é explorado. E eu só queria comentar que quando você falou do Piqueiro-Bicho, era o cacique aqui da minha região, que é São Miguel Paulista, na Zona Leste. E uma vez eu vi a palestra de um professor indígena. O Casé?
O Casé. E ele falava que o Pequeno ele não era um vilão, como eles tratavam assim no cerco de Piratininga e tudo mais, que na verdade ele devia ser meio que um herói, assim, tecnicamente, para os indígenas, que ele foi uma resistência e tudo mais. Claro. Só isso que eu lembrei no caso. Claro, eu vou chamá-los de vilões. Sim. A razão era deles, eles estavam sendo invadidos, mortos. Exatamente. Né? Passando por todo tipo de violência, perdendo as suas terras, perdendo seus tetos, digamos assim, né? Suas ocas, suas aldeias, né? Tendo as mulheres violentadas, não é? Vendo seus familiares, seus amigos, né? Seus vizinhos ali de aldeia sendo mortos, não é? Realmente eles são os ruins? Eles são o lado ruim da história? E é um questionamento, né? Porque só o Tibiriçá é tratado como o herói de São Paulo, assim, e os irmãos dele, né? O Calbi, os outros demais, não, né? É um outro questionamento aí. Pois é. Obrigada pela palestra aí, novamente. Muito obrigada. Bom, gente, então acho que é isso, né, Karen? A gente agradeço pessoalmente pela aula, né? Enfim, abrindo novas janelas aqui de conhecimento para todos nós. Agradeço como Casa Museu Maclabim pela sempre sua colaboração, agradeço a presença de todos vocês, gente, num sábado à tarde. Espero que a gente se veja mais vezes, virtualmente, menos e outras presenciais, né? Enfim. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigada por terem vindo, obrigada Fundação Maclabim, agradeço, Ronaldo, pela sua gentil presença, agradeço a todos. Fiquem bem.